Uma boa atividade a todos. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Algumas pessoas devem ter estado no passado, né? Eu agradeço muito ao pessoal do Espaço Max e gostaria de fazer um elogio especial, porque é o tipo de atividade que eu sei que dá muito trabalho, mas vai exatamente na linha que eu acho que é importante. O resgate de uma teoria, eu vou finalizar a minha fala nesse sentido, o resgate de uma teoria que é absolutamente fundamental para a gente entender o mundo contemporâneo e visualizar os rumos da nossa atividade prática. Então, o pessoal do Espaço Marcos está de parabéns e estão de parabéns todos aqueles que também vieram de outras paragens aí, né, para ouvir essas palavras. Claro que eu não vou para qualquer lugar não, só para Sorbonne, né, para Harvard e claro, para Campo Mourão, né? Brincadeiras à parte. Eu vou tentar juntar essas duas ou três grandes questões: interdisciplinaridade, formação humana e emancipação humana. Isso é o mundo. Só a questão da interdisciplinaridade já merecia então uma fala, né? Só para tratar disto. Então eu sei que, juntando mais formação humana, emancipação humana, vou deixar um bocado de buraco aí. Isso é a primeira questão. A segunda é que eu vou fazer um bocado de provocações e gostaria que vocês ficassem muito à vontade para discordar. Não tenham receio, eu acho que nós temos cabeça para pensar. E o fato de discordarem de mim não há nenhum problema. O mundo de hoje é muito complexo, muito complicado e todo mundo, ninguém está isento da responsabilidade de pensar com a própria cabeça. Portanto, vão anotando aí as questões ao longo da minha fala, anotando as questões que vocês acharem ou que ficaram mal explicadas, ou que houver discordância, ou enfim, as questões que vocês acharem pertinentes. Eu vou começar de cara já com uma provocação. Não dá para falar de interdisciplinaridade, no meu modo de ver, sem falar de revolução e sem falar de comunismo. Não é, à primeira vista, não é tão simples, né, visualizar como é que se juntam essas três coisas. O que tem a ver a interdisciplinaridade com a revolução e com o comunismo? Mas eu vou tentar mostrar para vocês como isto se amarra bonitinho. Vejam. Qual é a situação atual? Um mundo extremamente complicado. Do qual nem os conservadores conseguem encontrar saídas. Vocês veem diariamente a bananosa em que está metido todo o pensamento conservador, tentando encontrar uma saída para a crise atual do mundo. E de outro lado também os progressistas, revolucionários, enfim, a esquerda em geral também não está conseguindo encontrar saídas para a situação de crise
que nós vivemos atualmente. E isto, obviamente, gera um mal-estar. Esse mal-estar não é de hoje, ele, digamos, mais expressivamente começou a se manifestar por volta dos anos 1970. É quando alguns autores começam a discutir e a escrever, publicar livros, artigos sobre essa questão da fragmentação do saber, da compartimentação dos diversos saberes e tentando encontrar uma saída para isso, reconhecendo que, de fato, na educação, você vê que, e nós vivenciamos isso diariamente, você vê que, na verdade, cada área se coloca como uma área autônoma e não consegue ver a conexão com as outras áreas e, portanto, a reflexão a respeito de cada área também rebate na ação prática. Se você não compreende os problemas como totalidade, dificilmente vai conseguir uma ação que interfira neles para mudar no sentido de totalidade. Então isso acabou gerando um mal-estar e isso foi crescendo nesses últimos 40, 50 anos cada vez mais. E eu acho que por trás disso está a crise do mundo atual. O fato de que, durante digamos, um certo largo tempo, a forma de produção da sociedade, baseada no Fordismo e no Taylorismo, era tudo bem organizado, não é? Isso de repente explode e cria meio que um caos social, uma forma determinada de produção mais ou menos estruturada, bem organizada, explode e aí ninguém sabe exatamente qual é a nova forma. Então começa toda aquela série chamada de reestruturação produtiva, que obviamente não é um modelo que as pessoas já tenham traçado, é algo que, enfim, procura ser inventado. E isso vai criando um profundo mal-estar. Há uma nova forma, do ponto de vista da reprodução do capital, que precisa ser encontrada para reproduzir esta forma de sociedade, mas não está clara. Então, essa compartimentação do saber, essa fragmentação do saber, se intensifica cada vez mais. A gente pode ver isso nas disciplinas, vocês diariamente devem ver isso. A sociologia trata de um campo determinado, a economia trata de outro, a filosofia trata de outro, a história trata de outro, e cada um tem o seu chiqueirinho, e fica muito claro, eu tenho o meu chiqueirinho que é o filosófico. Você pode ter o seu que é economista, então você não mexe no meu, que eu não mexo no seu. Só que o problema é que você fica com um pedaço da realidade que parece autônomo, cada um tratando de um pedaço autônomo e ninguém conseguindo conectar esses diversos pedaços autônomos. Então, esses autores, eu vou citar três, eu sei que existem N outros aí, mas eu vou citar três que talvez sejam os mais conhecidos, dois no Brasil e um na França. Vocês conhecem Japiaçu, Hilton Japiaçu do Brasil, e aí vai em Fazenda. E internacional, acho que todo mundo conhece já Mohan. Esses, digo que existem N outros autores, mas esses têm escrito, publicado e feito inúmeros cursos e conferências tratando
questão da fragmentação do saber e procurando, então, propor soluções para isso. E aí vocês veem que começam a surgir interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, enfim, uma série de tentativas para superar essa fragmentação do saber, para fazer com que as pessoas, né, tenham uma visão mais articulada, de totalidade da realidade. Bom, eu acho que todos esses autores, entre eles os três que eu citei, mas a maioria, ampla maioria, propõem soluções equivocadas para um problema mal equacionado. Fiquem à vontade, quem for, né, discípulo de Jean Piaget, Fazendo, Edgar Morin, fiquem à vontade para discordar e argumentar, mas minha ideia é exatamente essa. Todas essas, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade ou qualquer outro desses termos, são soluções equivocadas para um problema mal equacionado. Quando você equaciona mal um problema, pegue um médico que diagnostica mal, ele vai dar um remédio que não presta. Traduzindo, é exatamente isso, né? Um remédio que não é adequado, por quê? Porque o diagnóstico foi mal feito. Então, qual é o equívoco? Qual é a questão central aí? Vejam, se vocês leram alguma coisa sobre isto, sobre desses autores, vocês vão ver que eles propõem sempre soluções em âmbito epistemológico. O que é que a gente tem que fazer para superar esta fragmentação, esta compartimentação do saber? É preciso juntar, né, as várias áreas. Alguns chegam até a dizer que, puxa vida, na mesma aula você deveria juntar um economista, um sociólogo, um filósofo, para todos eles tratarem do mesmo tema, visualizando de pontos de vista diferentes. E isso parece muito atraente, porque você diz, bom, sim, tem o economista, o sociólogo, o filósofo, o psicólogo, sei lá o que, o historiador, estão separados, vamos juntar todo mundo. Se você juntar, você atinge uma totalidade de maneira melhor do que separado. Parece óbvio isso, parece tão atraente, e é por isso que muita gente corre atrás disso. O problema é que você tem que primeiro diagnosticar, responder à pergunta: por que é que o saber está fragmentado? E é o que eles não respondem. Qual é o processo histórico que levou à fragmentação do saber? E se o problema é um problema epistemológico ou é um problema ontológico e epistemológico? Ou seja, aí uma profunda visão idealista do processo de conhecimento. É como se o processo de conhecimento para esses autores fosse mais ou menos autônomo. Por que é que o saber está fragmentado? Por que há uma compartimentação tão grande do saber? É porque simplesmente, vejam, eles confundem, a maioria desses autores confundem complexificação, especialização e fragmentação. Como se a complexificação, a especialização e a fragmentação fossem coisas normais, uma espécie de naturais. Então, partem disso sem fazer um questionamento, sem buscar o porquê disto, e já propõem, então,
soluções, e estas soluções são no campo epistemológico, ou no campo pedagógico, ou no campo moral. No campo epistemológico se propõe a interdisciplinaridade, ou seja, juntar vários especialistas. Pode se chamar multidisciplinaridade, pode se chamar até inventar uma tal de transversalidade. São todas tentativas de solução no plano epistemológico. Ou então, na prática pedagógica, você pede aos professores que atuem de modo a juntar diversas coisas, a não tratar os problemas tão separadamente. E, sobretudo no plano moral, pede-se aos professores que tenham atitudes, que façam um esforço no sentido da superação da fragmentação do saber. Como se o problema residisse no professor, naquele que vai trabalhar com saber, ou na área, no momento epistemológico. Bom, como você pode ver, nada disto resolve o problema. E aí entra com uma outra provocação. Este problema é insolúvel dentro desta sociedade. O que nós temos para enfrentar o problema da fragmentação do saber, da compartimentação do saber, nós temos que começar, para fazer agora a crítica disto, temos que começar perguntando não por que o saber está fragmentado, mas o que é o ser social. O que é a realidade social? Como é que ela se estrutura? Qual é a origem e a natureza do processo social? Por que isso? Veja que eu estou recomendando uma postura ontológica. A primeira pergunta não é relativa ao saber. Não é por que o saber está assim, assado ou cozido. A primeira pergunta tem que ser: o que é o ser social? E como é que o processo social material chegou a esta situação de fragmentação, de compartimentação do saber? É a partir da realidade objetiva que nós vamos resolver os problemas epistemológicos, e não ao contrário. Sem identificar a raiz dos problemas, nós sempre vamos partir da vontade. Veja, o idealismo é sempre um partir da vontade. Os problemas são assim, eu sinto como são, mas eu não identifico as causas, então eu vou sugerir ao indivíduo que faça um esforço, que encontre soluções, que ele, a partir deles, no caso do professor, no caso do cientista, no caso do filósofo, ele procure alguma solução a partir da subjetividade. Veja, o conhecimento é apenas uma parte da totalidade social. Ele é uma parte da realidade social. Ele não pode ser visualizado isolado da praxis social, que é exatamente o que faz toda essa teorização a respeito da fragmentação do saber. Então nós temos que começar lá do começo. O que é o ser social? Como é que ele se funda? Como é que ele se desenvolve? E como é que ele chega hoje nesta fragmentação do saber, né, como resultado de uma determinada trajetória histórica? Eu deveria fazer aqui, obviamente não dá tempo, um expurso, uma série de observações de caráter metodológico. Ou seja, precisaria demonstrar aqui a relação entre subjetividade e objetividade, entre consciência e realidade objetiva,
e precisaria demonstrar que a realidade objetiva tem prioridade sobre a consciência. Quem leu a ideologia alemã do Marx, está lá, e do Engels, está lá com todas as letras. Não é a consciência que determina o ser social, é o ser social que determina a consciência. Determinar tem o sentido ontológico, não no sentido mecanicista. Ou seja, você só entende a consciência na relação com a realidade objetiva. E, ao examinar essa relação entre consciência e realidade objetiva, você percebe que a realidade objetiva tem prioridade ontológica sobre a consciência. Querem um exemplo? Você pode querer fazer uma casa. Você pode ter uma ideia maravilhosa a respeito da casa que você quer. Mas essa ideia que você tem na cabeça vai ter que ser submetida à realidade objetiva. Cadê os materiais? Quais são os materiais necessários que eu, trabalhando, possa fazer com que chegue a este objetivo que é uma casa? Não basta ter uma ideia bonita, maravilhosa da coisa. É preciso buscar os materiais necessários que, transformados, podem chegar a este objetivo. Então, a realidade objetiva é o polo regente do processo. O idealismo inverte. Ele diz, eu construí na verdade, ele não diz isso, ele faz isso. Constrói na cabeça uma ideia que ele acha a mais adequada, e aí vai querer enfiar em cima da realidade essa ideia. Isto normalmente não funciona. E aí a pessoa fica, com perdão da palavra, puta da vida. Pô, não dá certo. Aí começa aquela ideia. Na teoria é muito bonito, mas na prática não funciona. Claro que na prática não funciona. Porque você não respeitou a realidade. Respeitar a realidade não quer dizer aceitar como ela é. Quer dizer compreender e perceber como é que você pode agir em cima dela, mas respeitando a natureza dela. Bom, isso é apenas um esforço metodológico. Então, vejam, se nós começamos pelo ato que funda a realidade objetiva, o que nós vamos ter? Suponho que está claro, pelo menos tomo como pressuposto, que o trabalho é a categoria que funda a realidade social. Que o trabalho é a transformação da natureza. E é a única categoria que faz isto. Não sei se está claro para todo mundo. Quando eu falo trabalho, quero deixar bem claro que é a única categoria que funda a realidade social é o trabalho, e trabalho é transformação da natureza. Portanto, nem serviço social, nem educação, nem política, nem direito, nem nada disso é trabalho. Trabalho é exclusivamente a transformação da natureza. O que é que nos diz esta categoria trabalho? Ela nos diz, primeiro, que a realidade social implica essa ação de transformar a natureza, mostra imediatamente que o conhecimento faz parte dela, mas é uma parte. E que você não pode separar o processo de conhecimento desta praxis, senão você não vai entender mais nada. O que é o conhecimento? Qual é a função social dele? Você só pode entender se examinar o conhecimento no processo social. Ao examinar o ato do trabalho, que é a categoria que funda a realidade social, você percebe que não há trabalho sem conhecimento. Mas o conhecimento é uma mediação
para a execução do ato do trabalho. E fica também claro imediatamente que o conhecimento não é a categoria prioritária, a realidade objetiva é a categoria prioritária. Ao querer construir uma casa, ao fazer uma mesa, ao querer fazer qualquer coisa transformando a natureza, eu tenho que submeter a minha subjetividade à realidade objetiva. Senão eu não atinjo o objetivo que eu quero atingir. Ora, além disso, a partir do trabalho, a gente percebe que, obviamente, o trabalho não é a única categoria do ser social. A partir dele, surgem outras dimensões da realidade social. O trabalho é a categoria que funda, mas a partir dele surge a educação, a religião, a arte, o direito, a política, enfim, surge um conjunto de outras dimensões da realidade social. Mas esse conjunto é uma totalidade. Veja, a categoria da totalidade não é uma categoria epistemológica. É, antes de tudo, uma categoria ontológica. A realidade em si é uma totalidade, isto é, um conjunto de partes articuladas, um conjunto de partes em permanente processo de autoconstrução, um conjunto de partes que se faz, que se determina entre si. Portanto, aí começa já uma coisa fundamental. A categoria da totalidade, antes de ser uma categoria epistemológica, é uma categoria ontológica, ou seja, uma categoria que demarca a própria realidade. Além disso, se nós examinarmos o processo histórico agora, o que é que nós vamos ver? Que a partir do trabalho, aí pegando assim de maneira extremamente genérica, a partir do trabalho, no próprio trabalho existe uma capacidade de ir para além de si mesmo. Pensem na criação do primeiro Machado. Aquele grupo que, por uma série de circunstâncias históricas, por uma série de necessidades, chegou a criar um instrumento que se chama Machado. Esse grupo, depois que criou o Machado, já não é mais o mesmo. Ele tem outras possibilidades de enfrentamento das situações, se cria outras necessidades, na medida em que ele vai utilizando esta ferramenta, ele vai criando novas situações, e isto é o processo histórico permanente. O trabalho tem em si a potencialidade de criar sempre o novo, não repetir sempre o mesmo. Muito bem, se nós pegamos agora o processo histórico, o que nós vamos ver? Que a partir do trabalho, dessa capacidade que o trabalho tem de produzir novas situações, novas necessidades e novas articulações, a realidade social vai se tornando cada vez mais complexa. Pega a humanidade lá das cavernas e veja até hoje, obviamente, a própria sociedade, aqueles grupos primitivos e os próprios indivíduos lá das cavernas eram muito mais simples, independente, não se trata de nenhuma valoração, é uma pura constatação ontológica. Eles eram muito mais simples do que a sociedade é hoje e do que os próprios indivíduos são hoje. Então, o processo de complexificação da sociedade é um processo que é uma característica ontológica do ser social.
Na medida em que o processo social se torna cada vez mais complexo, em princípio, não intervindo ainda outra situação que depois eu vou referir, obviamente, o conhecimento da realidade social vai se tornando mais complexo. Surgem novas dimensões da realidade social e, aos poucos, ela se torna tão ampla que, obviamente, uma pessoa só não dá conta de conhecer tudo. Surge daí a especialização. Em princípio, não há nenhum problema com isso. A complexificação e a especialização fazem parte do processo real. Não há como impedir isto, e isso não causa, em princípio, nenhum problema. O que é que acontece, no entanto, na história da humanidade? Você tem a comunidade primitiva durante largos milênios, e nesta comunidade primitiva a complexificação ia se dando, mas como a realidade social não era ainda atravessada pela alienação, o processo era claramente conhecido. Não havia nenhum ocultamento da realidade social, não havia mesmo que houvesse divisão do trabalho, mesmo que houvesse surgem complexos diferentes, não havia problema, porque as coisas eram claras. Com a Revolução Neolítica, a humanidade entrou na propriedade privada. A propriedade privada, junto com a divisão social do trabalho, traz um elemento que vai complicar a vida da humanidade. A divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Essa divisão vai se tornando tão natural que aos poucos parece que compõe a realidade social no sentido ontológico, parece que é um dado natural da realidade social. Ela já não é mais compreendida porque, de um lado, você tem os que se ocupam das coisas do espírito e, de outro lado, aqueles que se ocupam das coisas da matéria. Os que se ocupam das coisas da matéria não pensam. Os que se ocupam das coisas do espírito não fazem. Só pensam, né? Os intelectuais pensam, mas quem cria a riqueza material são os escravos ou são os servos, que não pensam, não precisam de uma educação formal, não têm acesso ao saber formal. Eles têm acesso ao saber na prática deles. É a primeira forma da alienação, no sentido de fazer com que a realidade que é social, veja, essa divisão social do trabalho não é natural, é um processo social, mas acaba parecendo como se fosse natural. Portanto, essa divisão social do trabalho cria uma situação que já não é dominada pelas pessoas, não é compreendida pelas pessoas como expressão de si mesmas, mas é vista como um poder ou sobrenatural, ou um poder divino, ou um poder transhistórico, enfim, é um poder que domina a vida humana e que já não é dominado pelas pessoas, embora seja, no fundo, uma expressão do poder social. Essa é a primeira grande complicação. Aí, quando surge a sociedade burguesa, surge uma segunda complicação muito maior. Como vocês sabem, a sociedade burguesa é uma sociedade que se caracteriza pela autoexpansão interna. Ela é fundada por um motorzinho, né? A compra e venda da força de trabalho, a mais-valia, o capital, enfim, tudo isso faz com que a sociedade burguesa, pela primeira vez, gere uma forma de sociabilidade
e implica uma autoexpansão permanente. Mas, ao mesmo tempo, isto gera uma divisão social do trabalho cada vez mais intensa. Pensem na Revolução Industrial. Passamos do artesanato, à manufatura e chegamos na Revolução Industrial. Ora, a sociedade que nasce com a Revolução Industrial é uma sociedade altamente diversificada. E uma sociedade altamente alienada. Por quê? Porque a produção capitalista é uma produção anárquica. Não é uma produção conscientemente feita, não é uma produção conscientemente organizada. É uma produção que, pela sua natureza social, é anárquica. Cada capitalista investe o seu dinheiro, o seu capital naquilo que ele acha interessante. É o mercado que determina quem vai fazer isto ou aquilo, quem ganha e quem perde. Mas o mercado, ele se transformou numa força que, brotando da própria sociedade, se sobrepõe à sociedade. É o mercado que determina a nossa vida. É o dinheiro que determina a nossa vida. Mas o que é o dinheiro? O que é o mercado? É a expressão de determinadas relações sociais. Como as coisas não são, na maioria das vezes, não são bem compreendidas, parece, não sei, todo mundo vê todo dia falando, o mercado está de mau humor, o mercado não gostou disso, o mercado não quer aquilo. O mercado parece que virou uma figura humana. O mercado tem vontade, o mercado tem humores, o mercado ficou apreensivo, o mercado isto, o mercado aquilo. Ora, com a sociedade burguesa, então, nós temos a articulação entre a complexificação da sociedade, a especialização, que, obviamente, na medida em que surge um conjunto de novas dimensões, nenhuma figura singular dá conta de compreender tudo. Então, a divisão social do trabalho, que se expressa no plano material, no plano da produção, no plano da fábrica, se transverte, se inverte, se converte na fragmentação do saber no plano intelectual. E, então, você tem a complexificação, a especialização e o processo de naturalização de tudo isso. Parece que as coisas são naturais, parece que as coisas são assim. Como a maioria dos teóricos não faz esse caminho que eu estou fazendo, não explica por que se deu o processo de fragmentação. Veja, e faz uma confusão entre complexificação, especialização e fragmentação. Complexificação e especialização fazem parte da natureza ontológica do ser social. A fragmentação não. A fragmentação é um resultado histórico-social que tem a ver, que resulta da propriedade privada e que resulta da forma da sociedade burguesa. É porque a sociedade burguesa é o que é, ou seja, é necessariamente alienada, necessariamente anárquica, necessariamente oculta a sua natureza. É por isso que se dá a fragmentação do saber. Não é à toa que as ciências sociais nascem no século XIX. As ciências sociais nascem, sociologia, depois a economia. Não confundir economia política com a economia. Hoje nós temos economia. E veja como é interessante. Economia política é apenas um departamento da economia. Então você tem, no século XIX, o surgimento da sociologia, da economia, da ciência política como é entendida hoje. Depois vem a antropologia, psicologia,
e outras ciências. Cada uma dessas ciências delimita um campo particular. E esse campo particular é como se ele fosse autônomo. É como se a economia tratasse de um campo que pode ser compreendido sem fazer referência às relações sociais, sem fazer referência aos fundamentos filosóficos. É como se a sociologia, isso é típico, a formação dos sociólogos, mesmo dos melhores sociólogos, é muito forte nesse sentido. Eles tratam das relações sociais. Relações econômicas, a forma de produzir a economia, isso é o problema dos economistas. Nós, sociólogos, tratamos de relações sociais. Vocês, filósofos, tratam das coisas etéreas, os fundamentos, e coisas assim, de valores, mas não tem nada a ver com a economia, ou com a sociologia, ou com a política. Cada um desses terrenos é delimitado como se ele fosse autônomo, e como se cada uma dessas partes pudesse ser compreendida sem a sua inter-relação com o conjunto. O que se perdeu nesta brincadeira? Duas categorias absolutamente fundamentais. Categorias que são metodológicas, mas que antes de serem metodológicas são ontológicas. Se perdeu, primeiro, a categoria da totalidade. A realidade social não é vista como em si sendo uma totalidade. Bom, já que ela não é uma totalidade, é um conjunto de partes que estão vagando por aí, eu preciso juntar estas partes e eu posso, então, eu tenho uma parte, eu sou filósofo, você é economista, ela é socióloga, o outro é cientista político. Bom, como cada um tem um pedaço, vamos juntar tudo, né? Juntando os pedaços, a gente faz uma totalidade. Veja, nesta brincadeira você inverteu o processo. Em vez de fazer assim, o que você tem que fazer é entender como o processo social é uma totalidade e como essa totalidade se fragmentou. O que é que levou à fragmentação da realidade social? Repito, a fragmentação é resultado de um determinado processo social. É um processo social que carrega em si necessariamente a alienação. A complexificação e a especialização, não. A realidade se tornar cada vez mais complexa é da natureza do ser social. A realidade se fragmentar não é da natureza ontológica do ser social, é da natureza do ser social marcado pela propriedade privada e pela alienação. Aí sim, aí a coisa se fragmenta, se compartimentaliza, e aí vem os teóricos querer, sem entender o processo, solucionar essa questão só e propondo soluções epistemológicas. Há algum tempo atrás era moda até falar em holismo. Acho que hoje já não se fala mais quase em holismo. Mas há algum tempo atrás, nossa, na minha universidade fizeram até um centro holístico lá, assim, foi uma febre, né? Porque afinal de contas, tudo tem a ver com tudo, né? Então, o último grão de areia aqui tem a ver com o último grão de não sei o que do universo inteiro, claro, imagina. Né? Virou uma coisa tão pantanosa, o holismo, que acho que até os apoiadores acabaram abandonando. Totalidade, veja, totalidade não é simplesmente tudo tem a ver com tudo.
totalidade no sentido social é este processo que parte do trabalho, que se complexifica, se ramifica em diversas dimensões, que nunca perdem a sua relação. Então, veja, quando nós chegamos nessa sociedade atual, que tudo parece fragmentado, e que a gente não consegue ver as conexões das coisas, nós podemos entender por que é que aconteceu isso, mas só podemos entender como e por que aconteceu isso se compreendermos o processo histórico-social. Bom, a primeira categoria que se perdeu, portanto, foi a categoria da totalidade. A categoria da totalidade deixou de ser uma categoria ontológica para se tornar uma categoria puramente metodológica. O que é ser uma categoria metodológica? É uma categoria que está na minha cabeça. Eu, sujeito do conhecimento, pego os pedaços e organizo da maneira que eu achar melhor. Sendo rigoroso, sendo esforçado, trabalhando com seriedade e tal, mas sou eu, sujeito do conhecimento, que vou articular essa infinidade de partes aí que estão aleatoriamente jogadas. Um professor da Unesp, eu lembro, um bocado de anos atrás que eu li, ele dizia, e acho que é muito acertadamente, que para eles a realidade social é um caleidoscópio. Aquele negócio que gira e você não tem uma lógica. Cada parte se junta com outra parte e aí se você quer dar uma lógica, você vai ter que dar uma lógica a esse caos que é a realidade social. Ora, se a realidade social é um caos, e se o sujeito tem a tarefa de juntar esses pedaços, é óbvio que cada um vai juntar segundo ele acha que deve ser juntado. E se ele acha que é difícil, então ele vai recorrer a outros donos de chiqueirinho, né, para, juntando todos esse chiqueirinho, dá um chiqueirão. O problema é que não é somando partes, simplesmente sem respeitar a conexão que elas têm na realidade, que você vai fazer uma totalidade. A segunda categoria que desapareceu é a categoria da essência. Eu não posso fazer aqui o percurso da cientificidade moderna, mas rapidissimamente. Isso sairá num livro, provavelmente para o ano que vem. Veja, a cientificidade moderna, como exigência da reprodução da forma da sociedade capitalista, nasce marcada pela empiricidade. Vocês podem pegar os cientistas modernos todos e eles criticam a forma de pensar greco-medieval, porque os pensadores greco-medievais buscavam a essência das coisas. Mas essência não é quantificável, essência não é mensurável. Portanto, não faz sentido você estar falando de uma coisa que não dá para quantificar, não dá para mensurar. O que nós podemos quantificar e mensurar? É a realidade que os dados dos sentidos nos trazem. Esta sim, dá para quantificar e mensurar. E é essa a realidade. Veja, nesta brincadeira desaparece a categoria da essência. E todas as ciências sociais que nascem no século XIX nascem exatamente neste padrão empiricista. O que importa são os dados empíricos. E provavelmente todos vocês aqui ou fazem ou
já fizeram ou farão um trabalho de conclusão de curso, ou de dissertação, ou de doutoramento, enfim. E deverão ter aprendido, muito provavelmente, numa disciplina chamada metodologia científica, que vocês terão que fazer um levantamento de dados cuidadoso, que vocês vão selecionar os dados, que vocês vão classificar esses dados, que vocês vão organizar esses dados e que vocês chegarão, na base da análise disto, a um determinado resultado final. Isso é o percurso, né, que se ensina na metodologia científica. A metodologia científica é uma maneira de deformar o processo de conhecimento. Aquela que se ensina em qualquer desses livros que percorrem, que é ensinado nessas disciplinas na universidade. Por que isso? Porque, veja, você colhe um monte de dados. Dados são aleatórios, são múltiplos, são variados, eles não te dão a realidade como totalidade. Quem é que vai organizar esses dados? Quem é que vai totalizar esses dados? Você, sujeito. Para além dos dados empíricos não existe mais nada. E podem pegar qualquer dos grandes teóricos da metodologia científica hoje. Ninguém vai contra aquela ideia do Kant. O Kant dizia: nós não podemos conhecer a realidade como é em si mesma, nós não podemos conhecer a essência das coisas, nós só podemos conhecer a realidade como ela é para nós. Claro, se você parte da problemática do exame da problemática do conhecimento desarticulado na totalidade social, da praxis social, você vai chegar nisso sim. O sujeito colhe dados, organiza dados, classifica dados, extrai as regularidades dos dados e no fim tem uma tese, uma dissertação, um TCC, qualquer coisa desse gênero. Mas e atrás dos dados o que tem? Não tem mais nada. Do ponto de vista da metodologia científica tradicional, não tem mais nada. Mas como é que a realidade pode ser uma totalidade se não existe uma essência que garanta a unidade e a permanência? Não dá. Se você abandonou a categoria da totalidade e a categoria da essência, você não tem mais do que um caos de dados que você vai organizar. Ora, para concluir esta parte, porque temos que falar ainda da formação humana. Veja, o que é que produz a fragmentação da realidade social? É a fragmentação do saber? Não. A fragmentação do saber já é um resultado da fragmentação do processo de produção material. Mas se isto é verdade, a superação da fragmentação do saber não é um problema epistemológico, é um problema ontológico. Se a produção material nesta sociedade é fragmentada, e se ela se converte na fragmentação do saber, então a superação do saber tem que passar necessariamente pela superação da fragmentação do processo de produção material. É impossível superar a fragmentação do saber sem superar a fragmentação do processo de produção. Dito com todas as letras, a possibilidade de superar plenamente o processo de fragmentação do saber passa pela superação desta forma de sociabilidade. Por isso que passa pela revolução. Por isso que passa pela construção de uma outra forma de
sociabilidade fundada numa forma de trabalho que não seja fragmentada. Essa sociedade que eu conheço só se chama comunismo. Apenas numa forma de sociabilidade, fundada numa forma de trabalho que seja transparente, que seja sob o domínio consciente, coletivo, livre e universal dos produtores, tanto que eles possam claramente dizer: esta forma de trabalho somos nós que a fazemos, claramente. Aí está superada a fragmentação do trabalho, está superada a fragmentação da produção. E, por consequência, a partir disso pode-se superar plenamente a fragmentação do saber. Essa é uma coisa. Então, a superação plena da fragmentação do saber não passa por interdisciplinaridade, por multidisciplinaridade, por transdisciplinaridade, por coisa nenhuma destas. Passa, em primeiro lugar, pela superação da fragmentação material, da forma da produção material desta sociedade. É ela a responsável pela fragmentação do saber. Segundo, mas aí você pergunta: e aí, nós fazemos o que hoje? Então, do ponto de vista teórico, é possível superar hoje a fragmentação do saber até para poder intervir na construção de uma outra forma de sociabilidade. Como isso? Retomando a perspectiva ontológica aposta por Marx. Então, em vez de você ter uma metodologia científica, você tem uma ontometodologia. Ou seja, uma cientificidade fundada numa ontologia do ser social. O que é que uma ontologia do ser social me dá? Muito rapidamente. Me dá aquilo que eu disse antes. Começo lá pela categoria do trabalho. A categoria do trabalho funda o ser social. A partir do ser social, a realidade se torna cada vez mais complexa, a complexificação leva à especialização, ela vai me mostrando como é que o processo social se dá. Ela me responde à pergunta: o que é o ser social? O que é o processo histórico? Essa é a primeira pergunta desse método instaurado por Marx. Veja, o método instaurado por Marx não é um método que possa ser ensinado na chamada metodologia científica. Não é mais um método. O Marx instaura uma forma radicalmente nova de fazer ciência, de produzir conhecimento científico. E a categoria fundamental deste método é a categoria da totalidade. Mas a categoria da totalidade para Marx, antes de tudo, tem um caráter ontológico. A totalidade que vem para a minha cabeça, antes de vir para a minha cabeça, está lá na realidade concreta. Então, a categoria da totalidade, quando ela se transformar em categoria epistemológica, é porque eu trouxe para a minha cabeça aquilo que está na realidade. O conhecimento do processo histórico-social real. A tradução teórica dele é o processo de conhecimento. Veja, aqui na perspectiva do Marx, há uma articulação entre conhecer e realidade objetiva, mas a realidade objetiva é que detém a prioridade. Conhecer é traduzir, ele diz isso no pós-fácil, a segunda edição alemã do Capital. Ao contrário do
idealismo hegeliano, o meu método é materialista, isto é, ou as ideias, a consciência, o conhecimento é uma tradução teórica do processo real. Ora, se eu compreendo o processo social nesta perspectiva ontometodológica, eu compreendo tanto que ele é uma totalidade, como compreendo o processo de fragmentação, compreendo como é que a coisa chegou a esse estágio fragmentado, alienado, naturalizado. Compreendo tudo isso. E aí sim eu posso intervir, posso orientar uma prática no sentido de superação desta forma de sociabilidade alienada e fragmentada. Veja, para resumir esta parte, a fragmentação do saber é o resultado de uma determinada praxis social. Portanto, não é um problema epistemológico, não é um problema do conhecimento, é um problema do conhecimento como reflexo de uma determinada forma de relações sociais e materiais. A superação plena da fragmentação do saber não é somando diversos especialistas, não é por aí que a coisa vai. É, primeiro, dominando esse método que tem a categoria da totalidade e também a categoria da essência, duas categorias absolutamente fundamentais. O domínio deste método faz com que, ao examinar, eu, como suponhamos filósofo, examinar um determinado objeto, eu nunca perco de vista que este objeto tem determinadas conexões com outros objetos. Eu nunca perco de vista a totalidade, as mediações e as conexões que as coisas têm. Então, eu posso fazer sociologia, economia ou filosofia, na verdade, e isso que é bonito no Marx. Marx não é sociólogo, Marx não é um economista, Marx não é um filósofo, Marx não é um historiador. Marx é aquela figura que lança os fundamentos de uma nova forma de fazer ciência, de produzir conhecimento científico. E ou você domina isto, ou você não consegue compreender a realidade como ela de fato é. Bom, veja, se isto é verdade, então, entrando na questão da formação humana, partindo de novo, eu não sei quanto tempo eu tenho, você não me vê a hora da prova. Partindo de novo daquele ato que funda o ser social, eu constato que a realidade social, ao contrário da realidade natural, mesmo no momento dos animais, é composta de dois momentos: o momento do indivíduo e o momento do gênero. E que ser indivíduo é um processo que implica a apropriação do patrimônio genérico que está à disposição da humanidade em cada momento histórico. A gente não nasce indivíduos. Os animais nascem indivíduos no sentido de singularidades. A genética deles já está lá inscrita e eles vão desenvolver essas características genéticas deles ao longo da vida. Se eles estão juntos ou não, pouco importa. Um animal não precisa do outro para desenvolver as suas características genéticas, porque estão inscritas no DNA deles. Nós, indivíduos humanos, não somos assim. Nós não nascemos humanos, no sentido genético. Nós nos fazemos humanos, nós nos tornamos humanos. E nos tornamos humanos apropriando-nos
do patrimônio material e espiritual, aqui espiritual no sentido genérico do termo, não religioso, que está à disposição da humanidade, que foi sendo criado pelos indivíduos e que em cada momento histórico está à disposição da humanidade. Gostaria de esclarecer que apropriar-se não quer dizer ter. Porque senão alguém vai dizer, mas eu vou no supermercado e comprei uma coisa, então eu tenho aquilo, eu me apropriei. Não. Apropriar-se, no sentido propriamente humano, significa também uma forma de produzir a coisa. Veja, pensem nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Mesmo que você tenha acesso às coisas, você só tem acesso às coisas como mercadoria. E para você ter acesso às coisas como mercadoria, significa que você tem que ser mercadoria. Você tem que vender a sua força de trabalho para ganhar uma grana, para poder, através da grana, ter acesso às coisas. Quer dizer, o processo de autoconstrução humana nesta sociedade é necessariamente um processo de desconstrução humana, de desumanização. Mas, por uma série de circunstâncias históricas, a humanidade chegou hoje num patamar que poderia permitir o acesso plenamente humano a todo mundo da riqueza material e espiritual que compõe o patrimônio humano hoje. Não haveria nenhum problema para isso hoje, a não ser a forma específica da propriedade privada capitalista. Então, veja, falar em formação humana, em educação emancipadora, em emancipação humana, sem questionar radicalmente de novo essa forma de sociabilidade, é navegar em águas idealistas. Como é que você vai falar em formação integral se você, e quando falo você, fala todo mundo, dos ricos e dos pobres, de maneira diferente, mas está todo mundo dentro disso. Se você não pode ter acesso adequado à riqueza material e espiritual, da qual você precisa para se tornar membro integrante pleno do gênero humano. Você poderia dizer, não, mas então o capitalista que tem muita grana, ele tem acesso a tudo. Tem acesso a tudo? Sim, comprando. Mas para comprar, ele tem que entrar no processo de exploração, tem que entrar no processo de alienação e tem que entrar num processo em que ele seja dominado pelo dinheiro, não é ele que domina o dinheiro. Então, nessa sociedade, todo mundo é alienado, todo mundo é desumanizado. E falar em emancipação humana, em uma educação que permita a todos o acesso ao patrimônio plenamente humano, que hoje estaria à disposição de toda a humanidade, sem questionar radicalmente esta forma de sociabilidade, ou é muita ignorância ou é má fé. A plena emancipação humana, veja, quando se fala em educação integral, o que normalmente está por trás? Educar integralmente significa permitir que os alunos, as pessoas tenham acesso ao saber mais sistematizado, a uma qualificação melhor, enfim. No máximo, há um aperfeiçoamento moral, um aperfeiçoamento ético. Eu estava vendo agora, um pouquinho antes de vir para cá, no jornal, que passou no Senado algo que pretende ser transformado em lei, inserir no currículo do ensino médio
uma disciplina chamada Cidadania Moral e Ética. Eu nunca vi tanta estupidez nesse mundo. Isso me lembrou o nosso tempo da ditadura da moral e cívica. É coisa tão absurda, mas as pessoas, né, fazem isso com uma ingenuidade, com uma candura, que me deixa perplexo. Formar integralmente, então seria a pessoa, digamos, ter uma boa qualificação para vender a força de trabalho no mercado e ter um conjunto de valores cidadãos, éticos, morais, para se comportar adequadamente nesta sociedade. E a exploração onde é que fica? E o processo de desumanização que procede da forma do trabalho, onde é que fica? Não importa isso. Amanhã e depois nós vamos pegar isso de forma mais detalhada, essa articulação entre educação, cidadania e emancipação humana. Mas aqui quero deixar claro, não é possível, tanto do ponto de vista da questão da interdisciplinaridade, ou seja, da compreensão do processo social como uma totalidade, como do ponto de vista da formação dos indivíduos como uma totalidade efetiva, não é possível pensar nisto sem engajar-se na luta pela superação desta forma de sociabilidade e pela construção de uma sociedade comunista. Isto é difícil, complicado, não sei se vai dar certo, não sei, mas não faz sentido você não assumir isso e continuar falando na necessidade de uma compreensão da totalidade social, de uma formação integral, de uma formação mais humana. Não faz sentido isso, porque a sociedade em que nós vivemos está diária, cotidianamente, intensificando cada vez mais a barbárie, a desumanização, a alienação, a fragmentação. Não é com um discurso que a gente vai superar isso. É com uma compreensão da realidade social que permita intervir no sentido de uma transformação radical desta sociedade. Me parece que isto é, para mim, 2 mais 2 igual a 4. Não tem como fugir disto. Só para terminar, falar em educação integral, em formação humana integral, sem tentar compreender a realidade social como totalidade e sem engajar-se praticamente numa luta que vise a transformação radical desta sociedade, é você ficar falando em vão palavras que às vezes são bonitas, mas que não enfrentam essa realidade cada vez mais desumana. É isso. Obrigado, Ivo. O senhor abre para debate agora e o Alex vai coordenar o debate. Bom, a gente tem o microfone sem fio, então a gente pode fazer pergunta daí mesmo, se quiser vir à frente se apresentar. A gente pode fazer um bloco de 3, o Ivo responde, se tivermos 3 perguntas, claro, e assim por diante. Então fica aberto às perguntas ou também quem quiser fazer por escrito. Aí só se apresenta nome, instituição, procedimento básico. Boa noite pessoal. Professor, já aqui em cima, né? Eu fui anotando algumas coisas que foi falando e lembrando, no que diz respeito à formação, vou fazer alguns comentários que diz respeito à formação mais restrita à academia e a formação que diz respeito
mais abrangente, né? Que também contempla a formação acadêmica, mas não só. Eu sou formado em serviço social, recém-formado em serviço social, né? Me formei no ano passado e comecei no Sesumar, uma instituição privada de Maringá, e depois eu me transferi para a FAFIPA. 3 anos no Sesumar, depois, por conta da grade popular, fiquei mais 2 em Paranavaí. Enfim, no que diz respeito à fragmentação, só pontuando algumas questões assim, tá? Por exemplo, a disciplina de economia, que é uma disciplina fundamental, né? Para começar, porque isso implica na nossa formação acadêmica, né? A questão do docente, né? O primeiro, porque o docente, na formação dele, não é na área da economia, é na área da administração, com algumas ênfases em economia. Segundo, que todo o conteúdo que foi dado ao longo do ano, no que diz respeito à economia, depois que a gente foi percebendo isso aí, depois que alguns alunos assim que seguiram mais o caminho que eu estou seguindo, que eu segui, que foi se dando conta que não estava se tratando de economia, né? Porque a gente estava estudando sobre gráficos, né? Para falar a verdade, mais no que diz respeito à economia, só no primeiro bimestre que ele deu um texto, né? Que é um texto muito curto, muito preliminar, que passava de forma bem superficial sobre Adam Smith, Ricardo, passava por Marx e chegava no máximo a um teórico, agora eu me esqueci o nome. Bom, em segundo momento, a questão da interdisciplinaridade, né? Quando eu estudei o texto da professora de ética, da disciplina de ética deu um texto, né, para me dar para todo mundo, né, fazer um resumo, uma resenha daquele livro, no que diz respeito à interdisciplinaridade e como o trabalho interdisciplinar do profissional de serviço social é importante, né? Ou seja, você pega um caso da vida aí, o trabalho do assistente social, do psicólogo, do pedagogo, do educador, como que esse trabalho em conjunto interdisciplinar é interessante. Só que uma coisa que eu só vim perceber depois dos 2 anos, e hoje isso vai ficar mais claro, que todo esse trabalho, toda essa direção, essa orientação que ela dava em sala de aula, esse trabalho interdisciplinar estava muito longe dessa relação com a revolução e muito menos ainda com o comunismo. A relação, a orientação dessa interdisciplinaridade é trabalhar dentro das políticas públicas e continuar nessa questão, aquela visão bem reformista mesmo, né? Você trabalha dentro de reformas, mas você trabalha com políticas públicas com aquela perspectiva muito limitada, sempre manutenção, sempre zelar do capital e dar algumas migalhas aos trabalhadores, como é o caso do CRAS, cesta básica e por aí vai. Bom, quando eu cheguei na FAFIPA, se tratando também de fragmentação, algumas disciplinas fundamentais, como filosofia, sociologia, a própria economia, ela é muito passada de forma muito rápida, né? O que fica mais, o que bate mais se trata de formação acadêmica, tá, gente? No serviço social, a formação de cunho muito técnico, né? Tanto que você tem disciplinas hoje, se você ver o currículo da FAFIPA, da grade da FAFIPA, vocês vão confirmar isso aí. Eu tive disciplina no 3º ano, que as disciplinas estavam praticamente batendo, a ponto de professor chegar um dia e falar: nossa, eu vou ter que conversar com a professora fulana, porque senão ela vai trabalhar o mesmo conteúdo que eu vou trabalhar, né? Aí o que acontecia? Pega a disciplina de uma professora, trabalhava políticas públicas, né? Para idoso, para criança e adolescente, para pessoas com deficiência, ou seja, vão fragmentando tudo, né? E daí você enche uma grade curricular de disciplinas e esquece de outras disciplinas que seriam fundamentais, né? Trabalhar melhor outras disciplinas que seriam fundamentais. Bom, em 2010 eu tive o prazer de ler um livro, depois, me aprofundando um pouco mais, um livro do Chico Messadas, né? Me parece que o senhor leu muito ele, né? Leu muito ele, A Educação Paralela do Capital. E a partir dessa leitura, de alguns debates, algumas discussões, eu fui ampliando essa visão do que seria educação, né? Educação no sentido de formação, educação no sentido da inserção do assistente social em novos processos, em outros processos, que possibilitem a formação para além de pensar e legitimar a questão das políticas públicas. Tá. Bom, só resumindo aqui, pode deixar para amanhã também.
Se tratando de formação, né? Essa formação mais restrita à academia, e essa formação no sentido mais amplo, a qual defende Mesários. Porque hoje tem uma discussão, para mim, está mais ou menos claro, que tem um grupo até que estuda educação, que é o grupo de Saviani. A educação enquanto instrumento de transformação social. A educação enquanto instrumento para a emancipação, para chegar ao comunismo por meio da educação formal, e outro grupo que defende a educação em processos para além das barreiras, dos muros da faculdade. Me parece que é essa que o senhor está defendendo. Não? Não? Não, tudo bem. É porque assim, eu tinha lido um texto do professor esses dias, a educação encruzilhada, né? E num ponto lá você coloca dois aspectos da educação, né? A educação no sentido, pelo que eu entendi, no livro do Estilo Mesários, que a educação formal é no sentido de reproduzir ideologia dominante e formar mão de obra no mercado de trabalho, e a educação enquanto instrumento para contribuir, não só, mas para dar uma contribuição em um processo revolucionário, na formação. A partir dessa educação, a qual eu entendi que o senhor estava defendendo, no sentido a qual o Mesários vem trabalhando, por exemplo, a inserção profissional no serviço social e novos processos que não sejam restritos a políticas públicas, digamos assim. E sim, inclui processos que abra, dá sentido da formação militante. Nesse sentido dessa discussão que o senhor vem fazendo, que eu entendi que o senhor vem fazendo, qual essa educação, essa formação de educação para além dos muros da faculdade? Quais os espaços hoje constitutivos, importantes, fundamentais para tal formação? Mais alguém? Não, é sério? Eu tinha falado 3, né? Deixa eu ser curto e grosso. É impossível, vocês fiquem à vontade para discordar. Eu gosto de ser bem franco. Veja, quem estrutura a educação hoje não é o Estado. Quem determina os currículos, os conteúdos de modo geral, não é o Estado. Pode ser o professor X, mas o professor X faz o que o Estado manda. Quem estabelece uma grade curricular? São vocês? Claro que não. Essa fragmentação não somos nós que fazemos. Ela é uma ação do Estado. E é uma ação do Estado que responde à necessidade de reprodução desta ordem social. Então, isto é insuperável. A educação, nesse sentido, é insuperável. Ela não pode, como conjunto, fazer frente a isso. Não dá para mudar isso. O sociólogo, e tem mais, a formação que os professores recebem, né, é dentro da fragmentação. O sociólogo vai ser sociólogo, o economista vai ser economista, o filósofo, meu Deus do céu, se há algum ser mais perdido nesse mundo, ele se chama filósofo. Eu sei do que eu estou falando, até porque eu já fui assim. Talvez hoje esteja errado, mas eu acho que não. Mas a formação já é toda picotada, toda fragmentada. Aí vai fazer o quê? O cara vai ensinar a economia. Mas a economia que deveria ser a mais ensinada é a economia do capital. Porque o que é economia no final? É o conjunto das relações sociais que os homens estabelecem entre si na produção da riqueza material.
Mas nenhum curso de economia diz isto. E a economia hoje virou até mais econometria. Quer dizer, isso é insuperável. Isso é um círculo vicioso. Não dá para superar isso dentro desta ordem social. Mas cadê? Quem estava falando? Quem falou? Mas eu não disse que não dá para fazer nada dentro da universidade. Aí eu acho que tem que ler direito o que eu escrevi. Eu disse que tanto dentro como fora da universidade, mas tomando dentro da escola, dentro da universidade, é possível fazer atividades educativas de caráter emancipador. E, poxa, um exemplo claro, está aqui, essa meninada está fazendo. Isso é uma atividade educativa que vai contra a normalidade. Está puxando para um lado mais crítico. É possível fazer isso? É. A maioria não faz? Não faz mesmo. Para fazer isto é preciso ter um domínio dessa perspectiva instaurada por Marx, muito clara. Quanto se estuda Marx na academia? Marx é praticamente um desconhecido. Quando não é um cachorro morto que todo mundo chuta, porque não vale nada. Então, veja, eu tanto discordo do Saviani, acho que o Saviani propõe uma outra política educacional, que eu acho que é absolutamente impossível. Uma outra política educacional seria uma outra política do Estado. E o Estado tem que ser combatido, não tem que ser modificado. E também não tenho lá muita concordância com o Messaros, tanta concordância, porque me parece que ele também pensa a educação no sentido, uma educação que esteja a serviço da transformação social. Não existe isso. A educação que cotidianamente a maioria faz, nem todos, mas a maioria faz, é uma educação para a conservação para a reprodução desta ordem social, não para a transformação. A não ser quando você pensa transformação no sentido muito genérico, mas aí não dá. Eu falei aqui, claro, transformação no sentido de superação radical desta ordem social. Nesse sentido, eu posso estar errado, mas eu acho que a educação, e ela cada vez mais se tem mostrado uma força conservadora. Não é pela má vontade das pessoas, é porque as pessoas são formadas assim, e é porque uma determinada ordem social. Aliás, eu não quero discutir isso hoje, porque eu vou trabalhar mais a partir de amanhã, mas vou deixar aqui já outra provocação. O maior problema da educação hoje não está dentro dela, está fora dela. Qual é? Suponho que a maioria das pessoas aqui esteja de acordo que a educação não é um instrumento fundamental de transformação social. Qual é, então, o instrumento fundamental de transformação social? É a classe operária. Ela é o sujeito fundamental da transformação social. Mas onde está a classe operária hoje? É o sujeito fundamental que deveria puxar a transformação social, está ausente. E essa é a grande tragédia do nosso tempo.
Eu tratei disso no curso passado, da centralidade do trabalho e a centralidade da política. A grande tragédia é o fato de que o trem não tem locomotiva. Está desgovernado. A classe operária, por uma série de circunstâncias históricas, não está puxando o trem da transformação radical desta sociedade. Ora, como é que a educação vai poder contribuir, mesmo de maneira um pouco melhor do que está contribuindo hoje, se não tem quem puxe? Se ela não é o motor, tem que ter um outro motor que puxe. Mas se o motor está ausente, a educação se perde completamente. É esse o problema nosso hoje. Por que não se discutem mais profundamente os problemas da sociedade? Porque as lutas sociais estão praticamente ausentes. As lutas sociais que existem hoje são lutas de caráter reformista, no máximo. Então, ora, em 1968, quando eu comecei a entrar nessa briga, lá sim, lá com todas aquelas movimentações sociais estudantis, aquelas brigas na rua, aí sim, aí os problemas que estavam sendo tratados na rua entravam para a universidade. E na universidade a briga corria solta. Hoje é uma pasmaceira dentro da universidade. Nem se briga, nem se discute, nem se briga, nem se não se tomam mais posições. E os poucos que tomam posições são simplesmente olhados como fantasmas do passado, como gente que perdeu o bonde da história, mas não há mais efervescência na universidade. Mas claro, não há efervescência fora dela. Isso não é para desanimar ninguém. Encarar a realidade como ela é o primeiro passo para você poder intervir nela. Se hoje a coisa está complicada, está feia, está difícil, o problema não é a gente dizer: eu vou tirar o meu cavalinho da chuva porque é difícil. Inclusive do ponto de vista da formação humana, a formação humana autêntica hoje passa pelo fato de a gente poder ser sujeito da história. Mas a gente só é sujeito da história se compreende o processo histórico. Senão, como é que você vai ser sujeito da história? Então, nesse sentido, há que ter um pouco de paciência. Dá para fazer o que a história não permite que seja feito hoje. O que eu acho que a maioria das pessoas não quer fazer o que é possível. Que gostaria de fazer o que é impossível no momento, transformar o mundo todo. Isso não dá. Mas se apropriar desse conhecimento, dessa plataforma de conhecimento, que é o máximo que a humanidade tem à disposição, que é o que o Marx estudou, aí a maioria não tem muita disposição. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Aí depende da disposição de cada um. Mais alguém? Todo mundo virou comunista? Todo mundo virou revolucionário? Ô Catarina, eu sei que você tem uma pergunta, você estava escrevendo aí, eu sei que você tem. Quais são os meios para acabar com a fragmentação do trabalho? A revolução.
Meio, do ponto de vista. Não, afinal é isso, né? Mas só é bem isso. O que é uma revolução? Uma revolução é essencialmente a substituição do trabalho assalariado pelo trabalho associado. Dificilmente vocês ouvem isto por aí, porque normalmente a revolução se pensa no momento político, no momento da tomada do poder. O momento político da revolução não é a essência dela. A essência da revolução, o momento político faz parte. A reabsorção, não é tomada do poder, não gosto desse termo. Tomada do poder é sempre entendido como tomar o Estado para colocar o Estado a serviço dos trabalhadores, não é não. Tomar o poder é reabsorver aquelas forças que foram alienadas. Isso daria uma belíssima colocação, não dá tempo de fazer aqui agora. Mas a essência da revolução não é esta. A essência da revolução é isto que se perdeu nessa trajetória da centralidade do trabalho, a centralidade da política, se perdeu. E a essência da revolução é a transformação, a mudança da forma do trabalho. É a substituição, a eliminação do trabalho assalariado e a pôr em seu lugar o trabalho associado. Isto é revolução. Veja, mas parece uma coisa tão estratosférica. Não! O que é que foi a essência da Revolução Burguesa? Não foi acabar com o trabalho servil e instaurar o trabalho assalariado? A burguesia ensinou para a gente o que é a revolução. Não foi tomar o poder. O poder político é apenas uma mediação. Isso está com todas as letras na Guerra Civil na França, no livro do Marx. Então, esse é o meio para acabar com o trabalho fragmentado, porque o trabalho associado é a colocação em comum das forças sociais. Nós todos vamos dar uma contribuição, essa contribuição é claramente vista, é transparente, nós temos consciência dela, nós somos livres para fazer isto, e isto acaba com a fragmentação do trabalho. E isto permite uma visão de totalidade da sociedade. Portanto, o meio é a revolução. Se acharem que isto é difícil, bom, aí o problema já não é meu. Mais alguma? O papel da escola nessa sociedade, qual o senhor colocaria o papel da escola nessa sociedade, nessa transformação? O papel da escola? O papel da escola é impedir a apropriação do verdadeiro conhecimento. Deixa eu explicar um pouquinho. Eu sei que é importante as pessoas terem acesso aos conteúdos, mas infelizmente acho que essa discussão ficou mal colocada. A dicotomia se fez entre conteudistas e formalistas, entre aqueles que dizem que a importância é encontrar métodos novos, formas novas, e aqueles que dizem que é importante que todos os trabalhadores, todas as pessoas tenham acesso aos conteúdos que formam o patrimônio da humanidade. Acho que isso é errado.
Essa não é o verdadeiro dilema. O dilema é entre os conteúdos que foram clivados pela propriedade privada e os conteúdos que interessam do ponto de vista da revolução. Veja, eu dou um exemplo. Eu posso ensinar Aristóteles. Eu não vou falar da revolução. Não é questão de falar da revolução. Ensinar, eu não preciso falar de Marx, de revolução, de transformação social, de nada. Eu vou ensinar a teoria aristotélica. Mas eu vou ensinar a teoria aristotélica entendendo a teoria dele dentro do processo histórico-social da época dele. Ou seja, de um ponto de vista metodológico que não é aquele que se dá tradicionalmente. Eu posso dizer isso porque eu estudei Aristóteles, né, naquela velha forma. E acho que eu poderia ter sido um excelente conservador, entendendo profundamente Aristóteles, desligado do seu processo histórico e social. Então veja, não se trata apenas de ter acesso aos conteúdos. Tem que ter acesso aos conteúdos o mais elevado, do modo mais elevado possível. O modo mais elevado possível, para mim, é aquele instaurado por Marx. Não é ensinar o que Marx disse só, não é ensinar o marxismo, é ensinar tudo de um ponto de vista ontometodológico. Mas isso a escola não faz. A escola não faz mesmo. O que você pode fazer é indivíduos ou grupinhos isolados dentro da escola, dentro da universidade, podem e devem fazer isso. Mas a escola não faz não. A escola hoje tem dois grandes papéis. A educação formal. Formar mão de obra, qualificada ou semi-qualificada, enfim, formar mão de obra adequada à reprodução dos interesses do capital. O segundo é formar cidadãos. O que é um cidadão? Amanhã vamos tratar melhor disso. Mas o que é um cidadão? É um cara que aceita viver dentro desta ordem social, querendo melhorar, querendo aperfeiçoar, mas ele não questiona esta ordem social. E essa é a grande tarefa, as duas grandes tarefas que a educação cumpre perfeitamente hoje. Alguns se colocam contra isso, mas são poucos. Bom, acho que a gente já deu para cansar um pouco hoje. A gente vai encerrar por aqui. Queria agradecer a presença de todos. Amanhã a gente começa o minicurso Educação, Cidadania e Emancipação Humana, a partir das 14 horas no mini auditório, que é aqui ao lado, subindo as escadas. Tá? Então, aqueles que fizeram a inscrição já sabem o horário, enfim. Aqueles que não fizeram estão sabendo hoje. Estão convidados também, pode vir. A certificação é de 8 horas e acredito que a discussão também será muito proveitosa. Queríamos agradecer mais uma vez o professor Ivo Tonê, pela segunda vez está aqui na nossa cidade, em Campo Mourão, veio de Maceió para cá mais uma vez, se prontificou a fazer uma discussão muito boa para nós que queremos entender a realidade da melhor maneira possível para, como mesmo o professor Ivo disse, intervir nela, buscando a sua transformação. Então, uma salva de palmas ao professor Ivo. E aqueles que forem participar do mini curso, até amanhã. Aqueles que não forem participar, até a próxima palestra. Boa noite. Obrigado.